Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e que satisfação é ter você aqui comigo em mais uma sexta-feira. No programa de hoje a gente vai falar sobre como anda o processo de adoção aqui em Mato Grosso e sobre o Instituto das Famílias Acolhedoras, aprovado aqui em Cuiabá. A gente discute também que impacto o calor tem na saúde mental das pessoas. Você ainda confere uma reportagem que fala da necessidade das consultas preventivas na saúde ocular e também conhece um pouco mais do Setembro Azul, uma campanha que foi criada para exaltar a comunidade surda aqui no Brasil. Então fica o meu convite, pega o teu café e vem comigo que o papo está recheado de material para você. Cuiabá aprovou recentemente o mecanismo da família acolhedora, uma ferramenta para cuidado de crianças e adolescentes que aguardam o processo de adoção. E para a gente entender um pouco mais de como está o sistema de adoção aqui em Mato Grosso, é que recebo no Papo com Ela a presidente da Ampara, Deisiane Marclay. Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre o processo de adoção, né? Cuiabá recentemente aprovou na Câmara Municipal, a Prefeitura sancionou o instrumento da família acolhedora. O que muda, né, nesse processo, principalmente para crianças e adolescentes que estão nessa espera? Boa tarde, né? Um prazer estar aqui mais uma vez. Então, sobre a família acolhedora, o que muda é garantir para a criança a prioridade no cuidado. Então, não que vá acabar outras formas de cuidado, né, outras formas de proteção, mas a família acolhedora, pela lei, pelo ECA, ela seria preferencial. Então, é um avanço enorme para Mato Grosso, para Cuiabá, né, que em algumas cidades aqui já tem a família acolhedora, mas em Cuiabá não tinha. Então, ter a lei já aprovada já é o início de algo que vai beneficiar muitas crianças, porque ao invés da criança, quando ser retirada da sua família por qualquer razão, né, que seja necessário, ela não vai direto para um acolhimento, viver uma experiência de institucionalização, assim, ela vai para dentro de uma família, e lá ela vai vivenciar a comunidade familiar, a sua particularidade, aquele cuidado particular. Então, isso já é um benefício enorme para a criança, né? Até para ela que está passando um momento tão difícil de medo, de acabou de sair da sua família e agora ir num lugar, né, que seja mais fechado, com tantas crianças, e ali não, ela vai estar com uma família. Então, isso já é um benefício enorme para a criança, para manter seu desenvolvimento, para trabalhar suas questões e até para possível inserção numa família substituta. Quando a gente pensa nessa vivência de família, né, eu tive a oportunidade de conversar com algumas famílias que já vivenciaram a experiência de acolhimento e eles diziam assim, olha, muitas vezes a gente já recebeu crianças que elas não sabiam ler nem escrever, a gente ajudou nesse processo, que não conheciam o dinheiro e a gente deu essa noção para que elas tenham uma autonomia na vida. Então, os casos, eles são diversos, né, Deise, dessas crianças que poderão vivenciar uma realidade bastante diferente no seio de uma família que a acolhe. Sim, com certeza, porque aí ela vai vivenciar a rotina de uma família que não tem aquela regra tão rígida como numa instituição. Ela vai ter acesso a lugares que muitas vezes ela não teria sozinha com uma família, né? Então, assim, se a criança ela fica hoje na instituição, ela vai para a escola, para a instituição, para a escola, para a instituição. Em alguns casos pontuais, ela vai no parque, mas tudo assim, bem programado e acompanhado, segue uma rotina muito rígida, não tem toda a liberdade que ela tem numa casa. Uma casa, ela abre a geladeira, ela dorme até mais tarde algum dia, ela acorda e vai almoçar fora com a família. Então, assim, essas vivências vão construindo saberes para as crianças que, quando chegam, tanto na reintegração familiar, quando elas voltam, elas trazem aprendizados para suas famílias. Então, assim, sobre pôr a mesa, sobre estar junto assistindo um filme, coisa que muitas vezes em famílias vulneráveis não existe mais, pelas próprias vivências difíceis daquela família. Então aí, quando a criança ela tem essa experiência, se ela voltar para ser reinserida na família dela, ela leva aprendizado. Se ela for para uma família substituta, ela diminui o tempo de vinculação com aquela família, porque a maior dificuldade da vinculação é justamente, né, a expectativa daquela família com relação a quem
vem a ser essa criança e as dificuldades que a criança traz, tanto do trauma do rompimento desse vínculo, como de muitas questões que ela deixa de viver ou de aprender numa situação de acolhimento institucional. Então, é um benefício enorme para a criança ter essa possibilidade de, nesse momento difícil, nessa fase difícil, nesse período que a gente espera que seja o mínimo possível, ela tenha o seu desenvolvimento não estacionado ou maiores traumas por conta desse período, entende? Porque às vezes transtornos são desenvolvidos dentro de um acolhimento, da falta desse acompanhamento exclusivo. Então tudo isso a gente tenta diminuir com a colocação dessa lei em breve, com a implementação do serviço. Nesse aspecto, você disse para a gente que a expectativa é que a implementação aconteça o mais rápido possível, ela ainda não está, de fato, vigorando, né? As famílias que pretendem se tornar acolhedoras, o que é observado nessas famílias, Deise? E elas também passam por aquele preparo que aquelas famílias que estão na fila de adoção têm juntamente a Ampara, né? Isso muda um pouco ou também existe um preparo aí? Tem que existir, né? Pelas cartilhas da família acolhedora, é obrigatório um preparo e um preparo continuado, assim, sempre. Porque aquela família ela tem que entender qual é o papel dela, né, qual é o lugar dela nessa construção, desse aprendizado da criança. Então, existe o preparo, esse preparo precisa ser feito por uma equipe, né, multiprofissional do serviço que vai exercer, pode ser hoje que seja feito pelo município, pela assistência social, e pode ser também por uma organização social. Tudo isso vai ficar definido ainda não está. Mas quem quer que seja que for fazer, tem que preparar essa família, tem que avaliar essa família e tem que ajudá-la a definir esse perfil, porque também existe um perfil. Da mesma maneira que o pretendente ele seleciona o perfil que lhe dá conta, que cabe, né, dentro da sua realidade, a família acolhedora também vai poder definir esse perfil, né? Então, tudo isso é trabalhado com aquele pretendente ou com aquela família, a família acolhedora, entendendo que ele não vai ocupar o lugar de pai, de mãe, mas um lugar de uma pessoa que vai ser referência, que vai ser exemplo para aquela criança, para ajudá-la no seu caminhar. Então, esse que é o papel dessa equipe. E essa equipe também, ela vai acompanhar a família biológica. Então, ela vai fazer essa tríade aí entre a criança, a família acolhedora e a família biológica. E isso é muito bom também, porque dentro dessa equipe, eles acompanham uma quantidade mínima de crianças, máxima de 15 crianças. Já no acolhimento, muitas vezes, são muitos casos, são uma profissional para acompanhar tudo isso. Então, é uma aproximação maior dessa equipe técnica com essa família biológica, com essa família de acolhimento e com essa criança. Então, assim, essa união que é muito benéfica também para a criança, porque a garantia de que se ela voltar para a família dela, ela não vai sofrer as mesmas violações, também diminui o fato dela poder sofrer essa ou outras violações maiores. E aí, se ela não for para a família, também é uma decisão que o juiz, né, que a juíza, aqui no caso nossa juíza, vai ter mais segurança em dar uma destituição e dizer não volta, vai para a adoção, porque eu imagino que deve ser muito delicado você tomar uma decisão por uma criança e depois não ter sido a decisão melhor para aquela criança, porque faltou, às vezes, um acompanhamento mais próximo, né? Então, isso é algo que realmente vai valorizar muito o trabalho, vai melhorar muito. E Deise, hoje qual é o contexto que a gente vive nesse panorama de adoção, né? Porque a gente teve a oportunidade de conversar outras vezes e sempre havia um número X de crianças, um número Y de pretendentes, muito mais pretendentes do que crianças aptas à adoção, mas parecia que não dava encaixe, né, entre pretendentes e crianças disponíveis. Isso melhorou? Continua com o mesmo perfil desses adotantes que ainda buscam por crianças recém-nascidas ou muito pequenas? Como é que está isso? A gente tem o sim e tem o não, né? Então tem a parte sim, os pretendentes estão mais abertos a crianças maiores do que antes. Sim, os pretendentes estão mais abertos a crianças negras, né, do que antes. Isso é sim. Mas temos o não, né? O não no sentido que a maior parte dos pretendentes na fila são pessoas que não têm filhos.
e que desejam ter sua primeira experiência através da adoção, então desejam vivenciar todas as fases da infância. Então a gente tem esse lado da equação que é muito válido. E do outro lado nós temos as crianças entrando para o acolhimento a partir de 8 anos. Então a maioria das crianças que hoje entra no acolhimento, é maior de 8 anos, e os pretendentes buscam a primeira infância. Por quê? Eles querem vivenciar o colo, a mamadeira, a fraldinha, e é muito válido mesmo, porque eles não têm essa experiência. Em contrapartida, o trabalho dos grupos de apoio tem sido assim, muito reforçador da necessidade de se ampliar esse perfil, mas não na imposição, porque se eu impor, eu tenho não, que é o que? A desistência. Se eu começar a trabalhar de uma forma a forçar, né, eu enquanto grupo de apoio, forçar aquele pretendente que tem uma idealização, um desejo de ter um bebê, forçar ele a ter uma criança maior, e depois não der certo, eu estou, na verdade, trabalhando contra a criança. Então, o que a gente precisa avançar? Os grupos de apoio estão aí, eles precisam ser utilizados. Muitas pessoas procuram um grupo de apoio para fazer o curso, porque é obrigatório. Então, a gente fez um trabalho esse ano que foi pedir para o TJ nos ajudar com isso, porque a gente via que muitas pessoas que só usavam o grupo de apoio para fazer o curso, elas tinham um maior índice de desistência na chegada das crianças. Muitas vezes aumentava o perfil, eu vou aumentar para chegar mais rápido. Aí quando chegava não dava conta e a criança de novo sofria. Então a gente pediu ajuda do Tribunal de Justiça e ele fez uma nota recomendatória para que todas as pessoas que adotassem tivessem minimamente encontros com a gente online ou presencial. Então a gente hoje tem o grupo de pós-adoção presencial, que é uma vez por mês, e o grupo, que inclusive é hoje, né, online para o município todo, para todos os municípios do Mato Grosso. Por quê? Se você já recebeu seu filho e ainda está ali no começo, na vinculação, né, você pode se servir do grupo de apoio para te ajudar nessa construção. Então, utilizar a ação do grupo de apoio ainda não, as pessoas ainda não utilizam tudo o que tem de benefício num grupo de apoio. E sim, elas procuram o grupo para suprir aquela necessidade obrigatória de fazer o curso. E aí, se as crianças chegam e a pessoa não está preparada, em qualquer fase, principalmente na fase onde a criança é mais velha, depois da primeira infância, elas têm mais dificuldade nessa construção, nessa vinculação e uma chance enorme de desistência no meio desse estágio de convivência. Então, o nosso trabalho, ao mesmo tempo que é de abrir a mente, né, da possibilidade de se amar, né, de se vincular a crianças maiores, é também de garantir para a criança uma colocação segura e para sempre, porque eu sempre falo, a Ampara não trabalha com caridade, ela trabalha uma ação que é para que as crianças encontrem um lar para sempre, não é algo para fazer temporário. Transitório. É, né? Transitório. Então, nosso trabalho, assim, eu vejo assim, os grupos de apoio, no modo geral, acabei de voltar de um encontro nacional de grupos de apoio, todos falam isso, que teve uma melhora na questão do perfil, mas a gente ainda tem que trabalhar muito, tanto preparando as famílias na hora que a criança chega para essa construção, como as crianças para realmente receberem uma nova família, porque temos que ouvir as crianças, ver se elas querem, se estão prontas para ser adotadas, se elas já fizeram o luto dessa desvinculação familiar, ou se elas não querem, porque pode ter caso que a criança não quer, ela quer realmente esperar crescer para juntar com os irmãos e morar sozinha, então a gente tem que também ouvir essa criança. Então todo esse trabalho precisa ser feito de uma maneira articulada, em rede, para que a gente consiga, tirando todas as arestas, garantir o direito da criança. Hoje nós temos quantas crianças aptas à adoção? Os números, eles variam muito, eles oscilam, né, porque afinal são vidas, né, não são números, mas assim, ainda estamos na faixa de 50 a 60 crianças aqui no Mato Grosso aptas para adoção. É um número que parece pequeno, né, mas não é, porque eu acho que se tem uma criança é porque nós estamos falhando enquanto sociedade, mas assim, nível de estado tem umas 600 crianças em acolhimento, e nem todas estão para adoção, isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Temos 600 crianças no acolhimento, mas só 60 já estão com seus processos de destituição, já estão aptas mesmo para serem adotadas. Mas, infelizmente, né, essas 60 tem crianças com questões de saúde, crianças com grupos de irmão grande, né, que não está dentro do perfil, daquelas 600 pessoas também que estão no Mato Grosso hoje aptas. Porque se fosse simples, cada pessoa pegava uma criança dessa e daí ia sobrar, né, ainda ia sobrar pretendente.
Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? A complexidade, por isso que é alta complexidade de adoção, porque envolve todas essas realidades. Deise, e o que acontece com a criança, o adolescente que está nesse sistema de acolhimento, que está apto para ser adotado e que não consegue finalizar um processo de adoção, né? Ela fica nesse estágio de abrigamento, depois que ela completa a maioridade, existe alguma política que garanta o mínimo para que essa pessoa consiga se colocar no mercado de trabalho? Então, hoje, se a criança não consegue reintegrar na família ou ser adotada dentro de certo período de tempo, ela continua no acolhimento até os 18 anos. Aqui no Mato Grosso, em Cuiabá especificamente, a gente não tem casa para acolher, né, após os 18 anos. A ideia, e eu também nem gosto da ideia de uma pessoa passar a vida inteira acolhida, tanto da infância como da vida adulta. Mas também a gente tem que pensar por outro lado que uma pessoa de 18 anos não está pronta para tudo, né? Eu tenho filho, 16 para 17, eu vejo que não está pronto para nada. Então, penso que ainda mais uma criança sem essa construção familiar, sem esse afeto, está menos pronta ainda. Então, assim, qual que é o caminho que se encontra? Preparar a criança para a vida, para ter autonomia. Só que é difícil de concretizar esse plano, porque sem o afeto, que é o sentimento, a emoção principal do ser humano, como que o ser humano vai construir saberes, outros saberes, se tudo o afeta na falta do afeto? Então, assim, ele tem dificuldade escolar, aí ele tem dificuldade relacional, social, e aí ele sai daquele acolhimento e ele não tem, vamos dizer, características básicas que a gente conquista dentro de casa, na família, né, nessa convivência comunitária, para enfrentar o mundo sozinho. Né? Então, assim, é muito difícil. Quem deve fazer esse trabalho são as casas lares, com as equipes técnicas, desde preparação, de colocar para estágio, né, de ajudar eles com o trabalho. Mas mesmo hoje, né, um adolescente, um jovem que sai da casa lá ganhando 1.518 para pagar o aluguel, pagar a comida, pagar o transporte, pagar tudo, e ter cabeça para lidar com esse dinheiro e fazer tudo que precisa fazer sozinho, sem como que ele vai alugar alguma coisa? Então, assim, precisa de lei, precisa de prioridade realmente, né, para os jovens, para os adolescentes que têm acolhimento, para que eles tenham prioridades em alguns serviços, na Minha Casa Minha Vida, em primeiro emprego, assim, dando oportunidades, porque como que eu vou alugar uma casa se eu não tiver um fiador? Né, se eu não tenho nome na praça, essas coisas, isso é mais na vida real mesmo, como que acontece? Então, muitas vezes os jovens saem da casa, infelizmente, e eles procuram maus caminhos. Porque, assim, infelizmente, o outro lado está sempre pronto para acolher, né, para arrebanhar, porque não é bom. Então, muitos acabam indo para um lado ruim, outros se esforçam muito, com muita dificuldade conseguem, e tem êxito, mas é muito da vivência, da experiência, do quanto traumatizado, do quanto fragilizado, e depois de tantos anos acolhido, quanto de transtorno a pessoa adquiriu, né? Então, porque a pessoa adquire. Do mesmo jeito que ela pode se libertar, se curar desses transtornos, ela também pode adquirir. Então, tudo isso dificulta esse processo de preparação da criança e do adolescente para uma vida fora o acolhimento. É aí que a família acolhedora também faz um papel diferenciado, sim, né? Diferenciado, porque muitas experiências que a gente vê na família acolhedora, que começou a acolher aquela criança, aí não conseguiu reintegrar, não conseguiu voltar, e foi para uma outra família, voltou. Alguma família acolhedora acaba sendo padrinho, acaba ficando ali, né? Acabamos de vir desse encontro nacional, e uma das egressas do acolhimento, que hoje é uma empresária, né, com 19 anos, e ela fala assim, eu tive o papel dos padrinhos me ajudando. Então, aqueles padrinhos, lá não tinha a família acolhedora, mas tinha os padrinhos. Então, como ela era padrinhada para uma família, que ajudou ela a encontrar uma casa, ajudou ela a encontrar os móveis, ajudou ela a trabalhar, a estudar, entende? Então, assim, o padrinho também é uma possibilidade. Então, tudo que a gente tem de ferramenta para ajudar a criança, se a pessoa não pode ser família acolhedora, porque seria um dispêndio de tempo, de disposição maior, não tem essa, pode ser um padrinho. Né? Então, assim, não, a pessoa quer ser pai e mãe, então pode adotar. Então,
Para cada uma dessas funções existe benefício para a criança. Então, assim, importante a gente conscientizar a sociedade de se cadastrar nesses programas, né, de padrinhos, de família acolhedora, ou se deseja adotar, de adoção, porque em todas as formas você pode contribuir com a criança. E eu só vou dar adoção porque não é só contribuir, não é só ajudar, mas é realmente dar a ele um nome, dar a ele herança, dar a ele condições reais de viver, né, no mundo que a gente tem. Então, é sobre isso. A gente fala muito também, Deise, e eu queria saber de você como é que está isso em Mato Grosso, daquelas pessoas que estão numa gravidez que não é desejada ou que é fruto de uma violência, né, e que optam por levar essa gestação a cabo. Como que está o processo de entrega dessas crianças para adoção? E qual que é o caminho que essas pessoas precisam percorrer? Elas vão direto ao judiciário? Como é que funciona isso? A entrega protegida, legal, né, que a gente fala, ela é realizada para garantir para a mulher o direito de dizer: eu não posso, eu não dou conta de maternar nesse momento. Então, seja por questões quais forem que ela decidiu não poder fazer isso, ela tem o direito. Só que eu acredito que mesmo com toda a divulgação que a gente faz nos hospitais, né, nos postinhos, em lugares, eu acho que ainda é pouco. Porque o que eu percebo é que muitas dessas pessoas, elas vêm de ambientes bem periféricos, de lugares que têm muita vulnerabilidade e pouca informação. Então elas têm medo. Então, o medo, às vezes, leva elas a fazer uma coisa pior, que é o abandono, né? Então, o abandono, que é um crime. Ou então, dela fazer algo também é horrível. Ela entregar essa criança para uma outra pessoa de forma direta e tirando todos os direitos que a criança tem de garantir sua origem, de garantir legalidade para si mesma. Então, assim, quando uma pessoa que deseja entregar o seu filho, ela procura a vara da infância, que é ali, né, no Pomeri, ela vai até lá, fala: olha, eu gostaria, ela tem direito ao sigilo, ela tem direito à escuta, ela tem direito aos encaminhamentos necessários para que isso aconteça de forma segura e legal. Agora, ela vai ter o período dessa gestação acompanhado, até depois da gestação também, até certo ponto ainda é entrega legal, né, mesmo depois da criança já nascida, né, para quem não sabe, né, tem gente que acha que é só mulheres gestantes, mas também mulheres que têm ainda ali aquele início, né, da chegada da criança também podem procurar a vara. E aí tem um acompanhamento e uma ajuda da equipe técnica da vara. Agora, se ela simplesmente abandonar, como a gente vê, né, os casos, e quando a gente procura essas pessoas, gente, eu digo amparo, quando a gente vai tentar entender esses abandonos, a gente percebe a falta de conhecimento que aquela mulher tem. Então, ela não se sente segura nem apoiada, e então ela faz isso num momento de desespero, muitas vezes com muita dor e com muita culpa, e depois se arrepende. Então, assim, lá no processo legal, ela vai ter tempo de arrependimento, ela vai ser, qualquer momento que ela quiser se arrepender, ela vai poder se arrepender até o trânsito e julgado da sentença, né, de destituição do poder, mas até ali ela vai poder se arrepender. E aí, no caso ali, que às vezes ela entrega para alguém, ou que ela faz dessa forma de abandono, às vezes ela não quer nem aparecer, porque é um crime e ela vai ter que responder por ele. Então ela se coloca numa situação bem complicada se ela segue por um caminho da ilegalidade. Então, conhecer a entrega legal e protegida é algo que a gente ainda precisa avançar, porque apesar de parecer que todo mundo sabe, as pessoas não sabem, não é todas as pessoas que têm acesso, e tem gente que tem medo, tem vergonha de falar sobre isso e não sabe com quem falar, entende? Então é algo que a gente precisa melhorar, sim. Muito obrigada pelas informações, Deise, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Intervalo, a gente volta já já. Dados do Brasil mostram que o calor intensifica a impulsividade, a agressividade, a depressão, insônia e prejuízos cognitivos em casos graves, há risco aumentado de surtos psicóticos e até de suicídio. Para a gente falar da relação entre o clima e a saúde mental é que recebo a médica psiquiatra Luciana Arcos. Doutora Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais dessa relação do clima com a saúde mental das pessoas, né? Quando a gente vive extremos, seja calor demais ou frio demais, isso impacta na forma como a gente se sente e até se relaciona? Claro. Primeiro eu queria agradecer o convite.
né, Michele, por estar aqui participando e falando sobre a saúde mental, porque hoje em dia a gente tem a gente vê um aumento muito grande, né, de patologias relacionadas com a saúde mental, e quanto mais a gente tiver o conhecimento, quanto mais a gente saber ao respeito e conseguir se precaver, né, conseguir se preservar, conseguir cuidar mais da nossa saúde mental, é sempre muito interessante, é sempre muito bom. E aí esse tema, né, eu achei muito dentro da pauta, porque nós que somos aqui do Mato Grosso, né, passamos muito por esse processo de calor. E sim, o clima interfere sim na saúde mental. Existe uma patologia, né, que chama transtorno afetivo sazonal, que não vem muito ao nosso caso, porque está relacionado com épocas de inverno e de outono, que é onde existe pouco sol, muito frio. Então, em lugares que tem muito frio, que né, pessoal lá da Europa, né, os países mais nórdicos, aquela coisa toda, eles têm mais um aumento da depressão nesses casos. Por quê? Porque existe a relação direta com o contato com o sol, de melhorar, de produzir mais serotonina. Então, como eles não têm muito contato com o sol lá, eles vão ter uma baixa dessa serotonina, né? E eles vão ficar mais reclusos, vão ficar mais tristes, não vão ter dificuldade para socializar, ficam muito dentro de casa, porque não dá, porque tá nevando, tá muito frio. E então eles acabam desenvolvendo essa depressão sazonal, digamos assim. Já no nosso caso, vindo, né, para nossa região, Nordeste, sei lá, nós passamos onde tem o calorão, né? O nosso problema já é diferente. Nós já temos muita exposição ao sol. A gente tem muita essa exposição do sol em excesso, o calor em excesso, também vai trazer. Você vê que quando tem frio e pouco sol, depressão. Quando tem muito sol e calor, vai para um lado da agitação, da irritabilidade, da agressividade. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada no tema para a gente vir conversar, e eu vi que né, existe até estudos dizendo que existe uma piora da violência, né, da agressividade nos períodos mais quentes, onde tem esse aumento demais do calor, porque as pessoas ficam mais irritadas, elas ficam mais reativas, elas ficam mais agressivas. E com isso, com certeza, acaba piorando bastante os índices de criminalidade, porque as pessoas ficam muito sensíveis, inclusive insensíveis ao som, a lugares com muita gente, você vê briga no trânsito, tudo, né? A pessoa está mais sensível, porque o calor demais, ele cria nas pessoas uma irritabilidade. Sabe aquela coisa que você não tá bem em lugar nenhum, que você tá suando o tempo todo? Tem um desconforto, né? Desconforto, essa era a palavra que eu tava buscando. Esse desconforto em que a pessoa, ela não consegue estar bem. Ela tá sempre, alguma coisa tá incomodando ela. Aí vai alterar o sono, porque como é que você dorme incomodada? Aí apetite, você às vezes vai ter dificuldade, às vezes para digerir a alimentação, você come, demora para digerir, tipo uma feijoada todo dia, sabe assim? Por quê? Porque o organismo, para manter o equilíbrio térmico, ele tem que trabalhar mais. Porque o nosso corpo com o calor, ele aumenta, só que nosso corpo não pode ficar quente. Então a gente soa mais para quê? Para baixar a nossa temperatura. E com isso, o nosso organismo sofre mais, porque ele tem que trabalhar mais para conseguir baixar a temperatura. Doutora, a gente também sente uma espécie de letargia no calor, né? Sim. Parece assim que tá tão quente, que a gente dá umas pescadas, um negócio diferente, né? Parece que a gente fica mais lento. Não sei se é por conta dessa superprodução do corpo também para manter a temperatura, seria isso? Sim, porque daí o que acontece? Quando a gente tá com a temperatura do nosso corpo muito alta, a gente acaba gastando muito da nossa água para baixar a nossa temperatura, através do suor, aquela coisa toda. E se a gente não se hidrata corretamente, a gente vai ficar desidratado. E a desidratação faz a gente ficar letárgico, faz a gente ficar mais bobo, faz a gente às vezes ter dor de cabeça. Tem a dorzinha de cabeça que tipo, poxa, eu não tomei água hoje. Aí eu vou lá, tomo um pouco de água, já melhoro. Você entendeu? Então, tipo, sim, esse é um dos sintomas que a gente pode ter. Essa letargia, essa moleza, essa falta de vontade de fazer as coisas.
Isso E acontece. fica até mais sonolento também, né? Sim. Embora tenha uma dificuldade por conta do desconforto, também dá uma sonolência maior. Sim, porque a falta de água a desidratação, ela vai fazendo você ficar mais mole. É como se daqui a pouco você vai desmaiar por falta de água. E doutora, pra gente, existe uma maneira que a gente consegue reduzir esse impacto na nossa saúde mental nesses climas extremos? Sim, o legal, primeiro de tudo, é a gente entender que isso pode acontecer. Né? Que tipo, olha, fica esperto, porque é o calor demais, você pode passar mal. Tente se hidratar. Tenta não se expor tanto ao sol nos períodos de pior exposição, que é aquele horário das 10 às 4 horas da tarde, né? Se você tiver que se expor, né? Porque às vezes tem gente que trabalha, na verdade, e daí não tem como. Tenta estar protegido, tenta estar com protetor solar, tenta estar com chapéu, sombrinha, sabe, assim, coisas para que você esteja debaixo da sombra, né? Se você não, às vezes não tem, mas tenta pelo menos dar uma saidinha de algum momento, você vai lá dar aquela descansada debaixo de uma sombra, sabe, esses momentos em que você consegue às vezes descansar um pouco. Muita hidratação, comida leve, né? Tentar estar em ambientes mais arejados. Até uma coisa interessante, às vezes as pessoas podem diminuir, às vezes, o uso de eletrônicos, tipo dentro de casa, né? Às vezes você está num lugar que tem muito eletrônico ligado, computador, essa televisão, aquelas coisas todas, isso consome muita calor. Ele gera calor. Então, às vezes, diminuir um pouco desses eletroeletrônicos, a comida leve, na hora de dormir, né, tentar um ambiente arejado, um ambiente fresco. A umidificação nesse processo também ajuda? Muito, muito, porque principalmente nós aqui do Centro-Oeste, essas coisas, a gente perde muita água, porque nós temos um clima muito árido, na verdade, e a umidificação vai fazer com que a gente não perca tanta água, fazendo com que a gente não desidrate. Então você vê, a umidificação é muito importante, tanto para as vias aéreas, né, para vias aéreas, para fala, né, você mesmo que trabalha com a tua voz, você deve sentir que se não tiver teu copinho de água para você tomar, você daqui a pouco não tem mais voz. Exatamente. Né? Então, como é importante a gente entender que, tipo, às vezes pequenos ajustes na rotina e você vai conseguir ter uma qualidade, vai passar pela essa etapa de calor de uma forma mais tranquila. Tipo, atividade física, não fazer atividade nos horários mais quentes, né? Escolher às vezes passeios ao ar livre em horários estratégicos. Doutora, a senhora disse que o calor ele provoca uma maior irritabilidade, até agressividade nas pessoas, né? E a gente tem visto, por exemplo, Mato Grosso registrar um índice alto de violência contra as mulheres, para citar um exemplo, né? A gente pode dizer que o clima pode, de alguma maneira, influenciar nesse quadro? É claro que a gente sabe que tem o aspecto cultural e tudo mais, mas é um ingrediente a mais nessa equação? A gente não pode afirmar, né? Porque é muito relativo, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque aí vamos fazer tipo assim, vamos fazer uma historinha, né? Imagina aquela pessoa que né, trabalha no calor, aquela função toda, fica irritado porque, né, tá na correria o dia todo, aí resolve chegar em casa e tipo, tá muito quente, vou tomar uma cervejinha. Por quê? Porque é geladinho e eu preciso, né, aí toma e acaba passando da conta e aí acaba chegando em casa e brigando com a esposa, brigando com os filhos, já está incomodado porque estava bravo antes de tomar a cervejinha e aí começa um conflito e aí acaba desencadeando na agressividade, numa maior agressividade. Então, às vezes, o calor em si não seria o desencadeador principal, mas ele é, às vezes, a porta de entrada. Né? Ou a porta de entrada para fazer a pessoa ficar irritada, e daí ela vai criar uma situação de alguma forma para controlar essa irritabilidade ou descarregar essa angústia de alguma forma em alguém, né? E nem sempre vai ser da forma mais saudável. A gente ouve muito falar da ansiedade climática, doutora. A gente está discutindo tanto mudanças climáticas, esse aumento da temperatura na Terra em função da emissão dos gases de efeito estufa. Como é que isso acaba sendo encarado pelas pessoas, principalmente as mais jovens, que têm um período maior
de vida ainda a ser experimentada e muitas vezes se depara com essa perspectiva que às vezes é desoladora, né? Quando a gente vê grandes tragédias acontecendo, como tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, os grandes incêndios que Mato Grosso, ano após ano, registra. A gente teve aquele episódio envolvendo o Pantanal, que foi bastante significativo. A gente também pode falar da afetação da saúde mental dessas pessoas que acompanham esse processo de mudança climática? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente seria um pouco superficial se a gente colocasse essa piora da saúde mental deles ou essa preocupação em relação à saúde mental só no problema climático. Porque se a gente for olhar, eu acredito que assim, a sociedade inteira está meio doente. Né, são muitos fatores e o clima sim é um fator importante, mas são muitos fatores relacionados com sobrecarga emocional, sobrecarga afetiva, desempenho, pressão por desempenho, pressão por conseguir ter uma vida boa e sabe, eu às vezes eu penso assim, eu olho para esses jovens de hoje, eu falo assim, nossa, quando eu era jovem era tão bom, esses coitados estão ferrados, digamos assim, porque as exigências que eles têm tipo assim, é muito, infinitamente maior do que a que eu tinha na minha época, né? Então, eu acho que o clima, sim, é um problema, mas eu também acho que a grande demanda que existe hoje em relação a tudo, né? Ao mundo todo, a gente está vendo guerras, né? Graças a Deus nosso país é um país, né, da paz, mas assim, a gente está tendo guerras em todos os lados, a gente tem conflito político, isso sim, nós temos conflito político aqui, a gente está vendo miséria, a gente vê às vezes problema de luz, né, de luz, problema de água, alimento. Então se a gente começa a olhar realmente, a gente começa a enxergar que tipo assim, cara, tem muito problema. Né? Então, assim, esses jovens de hoje em dia, eles vão ter que lidar com muitas coisas lá na frente que na nossa época a gente tinha outras preocupações, né, na idade deles. Mas eles vão ter que lidar com um mundo que eu acredito que eu tenho fé de que vai melhorar, mas que eles vão ter que lidar com um planeta bem complicado. E aqui, doutora, quando a senhora diz assim, eu olho para esses jovens e digo como era bom ser jovem na minha época, né? Porque as exigências eram outras. Essa perspectiva muda a partir do avanço tecnológico? Porque, assim, a gente sabe que existe a rede social, que é uma vitrine de comparação o tempo inteiro. Sim, sim. Tem uma insegurança do mercado de trabalho porque sempre está nascendo uma nova tecnologia que ameaça substituir o ser humano. Sim, né? Sim. Fora também toda essa questão de que os pais às vezes cobram uma performance desses filhos daquilo que não conseguiram fazer, sim, né? Sim. Então, isso piora a partir dessa evolução tecnológica? Eu acredito que sim. Eu acredito que não, eu acho que a evolução tecnológica é a cereja do nosso bolo, sabe? Porque ela veio com uma cobrança, uma exigência que, se a gente for olhar, ela é irreal. Ninguém que tá na internet é perfeito. Ninguém que tá ali é tudo aquilo que tá mostrando, sabe? Porque aquilo ali é comércio, né? Não deixa de ser uma forma de comércio, né? De se vender, de se mostrar, né? De conseguir likes. E muita gente que tá ali dentro, que consome esse conteúdo, eles são literalmente, de alguma forma influenciados de uma maneira negativa. Né, na forma de comparação, na forma de se sentir inferior, de sentir que é incapaz. Então, é muito dolorido quando você olha para essas coisas e vê que quantas pessoas estão caindo nesse engodo, nesse sofrimento. E aí você fala assim, cara, coitado desse povo, sabe? Então, assim, é importante a gente entender que, sim, os jovens de hoje têm uma demanda que nós não tínhamos. Os jovens de hoje têm um conhecimento que nós não tínhamos. Na idade que eles têm, a gente vai ter esse conhecimento depois de, né, faculdade. Eles têm um acesso a um conhecimento muito grande, mas eu acredito que eles não estão sabendo filtrar, porque é natural, eles não têm maturidade para filtrar tudo isso, eles não têm o conhecimento emocional para lidar com toda a demanda que a gente vai ter lá na frente.
né, que a gente vai desenvolver essa maturidade é com o tempo. Não existe maturidade de gente jovem. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, fulano é bem maduro. Quantos anos tem? 20 e poucos anos. Mas ele é super maduro. Eu falo, certeza. Né? Não desmerecendo, óbvio. Mas a maturidade vem com a idade. Vem com a experiência. Não é só vivência, né? Não. Vem com a experiência. Vem com aprender as coisas, né? As coisas da vida. Mas eu passei por muita coisa. Puta que é isso, tá bom. Mas olha, você tá só no começo. Vamos levar em consideração que a expectativa de vida é 80 anos, você tá com 20. E a perspectiva muda, né? Claro! Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, você provavelmente também não é, você entendeu? Há 5 anos atrás a gente já mudou muito. Então, é isso que é importante eu entender, que a vida é um constante movimento. E eu tenho que estar aberto para ela, só que eu não posso entrar nas mentiras da vida. Eu não posso me deixar influenciar pelas mentiras da internet, pelas modinhas da internet. Porque agora todo mundo usa Monjaro, mas ninguém faz dieta. Tá bom, vai usar Monjaro a vida toda? Sabe? Então, tipo, cara, o Monjaro é legal? É legal. Mas você tem que entender que você tem que fazer uma educação alimentar. Você tem que fazer dieta, você tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem. Existe uma ideia de que hoje tudo é fácil e eu não preciso dar nenhuma contrapartida, né? Exato. Então você vê, eu acho que esse é o nosso grande problema, né? Se a gente for olhar para a juventude, né? Eles têm acesso a muitas coisas que a gente não tinha. E eles não estão sabendo fazer, o que eles vão fazer com tudo isso, com essa informação, sabe? O que eu tenho que fazer com tudo isso? Qual é o processo aqui de evolução? Como é que eu vou pegar essa informação e fazer o que com ela? Né? Às vezes, é só uma coisa interessante para você falar, que agora tá na moda, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH, todo mundo agora é superdotado, de alguma forma. Só que daí, às vezes eu tenho pacientes meus que chegam no consultório com esse diagnóstico de superdotação. Só que a pessoa é inconstante, não consegue terminar nada que começa, não consegue socializar, não consegue, sabe assim, todo disfuncional emocionalmente falando. Aí eu já virei para meus pacientes e falei assim, cara, daí ele fala assim, não, mas eu sou superdotada, né, doutora? Eu falei assim, tá bom, mas você vai fazer o que com essa informação? Se você não consegue se manter num trabalho, se você não consegue ter uma família, se você não consegue fazer uma faculdade, o que adianta você ser superdotado, velho? Sabe? Então, tipo... É só pra ter um rótulo, né? Só pra ter um rótulo. Então, as pessoas hoje se rotulam, as pessoas hoje precisam ter um CID, as pessoas precisam ter uma patologia. E, tipo, cara, a vida é muito mais que isso. Sabe? A vida é muito mais do que isso. Então, o que adianta você ter uma patologia e se você não vai fazer nada com ela? O que adianta você fazer 10 mil cursos se você não vai trabalhar na área? O que adianta você fazer? Tem muita gente que faz 3 faculdades, aí você faz, e não trabalha em nenhuma delas. Você fala, por que você fez? Porque eu sei lá, porque, tá ligado? Então, aí você fala, cara, pô, velho, uma coisa tá muito errada nessa sociedade de hoje. Sabe, as pessoas estão perdidas no rolê, como se diz. Sabe, então eu acho que é importante a gente ver isso. Sabe, a gente vê que, tipo, cara... Eu adoro filosofia, né? Inclusive, eu até faço filosofia. Mas, assim, tem um ditado na filosofia que fala assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, tipo, se as pessoas não sabem para onde elas querem ir, qualquer coisa serve. E eu acho que um outro movimento que acontece também, doutora, não sei se é essa percepção que a senhora tem, é que, assim, os jovens, eles têm acesso a muitas informações, a muitos conteúdos, mas eles se fecham para viver, né? Eles vivenciam através da tela. Digo isso até por uma experiência dentro de casa. Eu vi uma menina super bonita e tal. E você falou com ela? Não, mandei mensagem no Instagram. Mas ela tava aqui na tua frente. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que o mundo se abriu com várias perspectivas, eles se fecharam e não se permitem viver. E é na vivência que essa experiência e essa sabedoria e essa maturidade chega, né? Exato. E aí a gente bota uma pandemia no meio, né? Em que todo mundo ficou trancado dentro de casa. Né? E aí você vê esses adolescentes que iniciaram a pandemia e hoje são adultos jovens, que estão entrando na faculdade, olha a dificuldade que eles têm de socializar, olha a dificuldade que eles têm de interagir. E aí para que eles fazem? Vão para a internet.
né? Vão para a inteligência artificial, ficar conversando lá com a inteligência artificial, sabe? Tem dificuldade de identificar o sentimento. Eles têm dificuldade de identificar o que eles estão sentindo, a dor que eles estão tendo. Às vezes, no consultório, isso é muito comum acontecer. O paciente chegar para mim e falar assim, ai, doutora, eu tô sentindo mal, mas eu não sei do que é. Daí eu falo assim, cara, como é que você não sabe? Ah, não sei, doutora. Daí eu tipo, tá, vamos conversar então pra ver se a gente descobre. E aí você começa a conversar com a pessoa não consegue entrar em contato com a dor dela. Porque não tem mecanismo para olhar para o seu interior e falar assim, ah, é por isso aqui, sabe? Então aí você começa a falar e começa a conversar com a pessoa e ela vai falando, e você fala aqui, ó, é por causa disso aqui, ó. Não faz sentido dele? Faz sentido. Então, ó, você viu? Você sentiu mal porque você teve contato com isso aqui e isso desencadeou isso aqui em você, sabe? E as pessoas não sabem fazer isso. E parece básico, né? Mas ninguém sabe. Sabe? Então, Oremos. Oremos e muito. Sabe? Mas é por isso que eu gosto tanto de participar desses programas, assim, porque quando as pessoas escutam alguma coisa de forma saudável, porque tem muita desinformação também na internet, né? Pessoas falando coisas que às vezes não tem tanto fundamento científico. Ou nenhum fundamento. Ou de alguma forma para ganhar algumas curtidas lá, as pessoas acabam falando coisas que às vezes influenciam de uma forma negativa. Então é importante a gente falar, sabe, ao respeito de saúde mental. Falar para as pessoas que, tipo, cara, dá para ficar bem, dá para melhorar, dá para você estar tranquilo, dá para você se desenvolver de uma forma saudável sem precisar chegar ao momento de tomar uma medicação psiquiátrica, sabe? Faz atividade física, coma bem, tente dormir no mesmo horário. Ah, mas eu não consigo, mas quantos dias você tentou? Sabe? Então eu acho que o ser humano hoje, por essa história de ter acesso a muitas coisas muito fácil, perdeu a capacidade de lutar. E de fazer o básico, né? E de fazer o básico, nem básico ninguém quer fazer. Tipo assim, cara, você só precisa deitar tal hora e acordar tal hora. Qual que é a dificuldade? Tipo, faz atividade física, mas eu não gosto. Tipo, eu também não gosto, mas eu vou todo dia e faço. Por que você faz? Porque se eu não fizer, eu vou ter dor nas costas, eu vou ter problema. Quando eu ficar velha, eu vou ficar uma velha encrencada. Mas eu faço. Tipo, você não gosto, mas eu faço. É necessário. É necessário. Sabe, então as pessoas tinham que entender que a saúde mental, ela entra nesse lugar também. Você não tem que cuidar só do corpo físico, você tem que cuidar da mente. Você tem que ter a tua higiene mental. Você tem que cortar relações que te fazem mal. Você tem que, se você tá num trabalho, isso é complicado, né? Porque às vezes trabalho é complicado. Mas assim, se você tá num trabalho e esse trabalho te adoece, busca outro. Não tô falando pra você largar do teu trabalho, mas tipo assim, cara, começa a mandar currículo. A hora que aparecer um outro lugar, você larga esse aqui e vai pro outro, sabe? Ou tenta mudar de setor, faz alguma coisa. Se mova, né? Autoproteção mental. Cuidado com o teu bem-estar, sabe? Cuidado com a tua mente. Você não tem que cuidar só do teu corpo. Você não tem que cuidar só do teu sono, do teu relacionamento afetivo, do teu relacionamento. Você tem que cuidar da tua mente. Fala não aí pro povo que tá te enchendo o saco. Sabe? Fala não, tá tudo certo. Qual que é o problema? Sabe? Tipo, não vou fazer. Eu tava falando com uma paciente, inclusive ontem, no consultório, e ela virou pra mim, e ela tava me falando, né, essas coisas, e eu falando pra ela, cara, se você tá trabalhando num lugar e esse lugar te contratou para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, é das 8 da manhã às 6 da tarde. Ah, mas o meu chefe é muito demanda, ele fica me mandando mensagem de noite, de madrugada, e se eu não respondo, ele fica bravo. Aí você vira para ele e fala assim, você tá me pagando hora extra? Não, né? Então, por que eu tenho que te responder fora do horário de trabalho? Você não tá sendo mal educada, você não tá sendo grosseira, você só tá botando limite. Tá cumprindo o combinado. Combinado, você entendeu? E isso parece bobo, mas isso muda a forma como você é tratada no teu trabalho. Muda a forma como você se trata, porque você põe limite. Você fala assim, olha, eu te dou o meu melhor no meu horário de trabalho. Fora do meu horário de trabalho, esse horário é meu. Eu vou ter ele com a minha família, eu vou ter dormindo se eu quiser. Mas ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser.
sabe? Então, é esse tipo de limite, as pessoas não conseguem ter limite. E é por isso que tá todo mundo tão doente. Muito obrigada pelas informações, doutora. Eu fico feliz de ter vindo. Intervalo, a gente volta já já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e mandar para quem você acredita que precisa acessar esse tipo de informação. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho para que você passe a integrar essa comunidade do Papo com Ela lá no canal no YouTube. Consultas oftalmológicas regulares auxiliam a prevenção e detecção precoce de doenças oculares. Marcar encontros regulares com o oftalmologista não é uma exigência apenas para adultos. Crianças e adolescentes também precisam acompanhar a saúde dos olhos, ainda mais nesse momento em que as telas são bastante presentes no cotidiano. Uma das complicações para os pequenos pode ser a progressão da miopia. Os diagnósticos cresceram nessa faixa etária principalmente no final do primeiro ano da pandemia, em que o isolamento potencializou a hiperconectividade. Não são todas as crianças que usam as telas que vão ter essa predisposição. Está muito associado à herança familiar, então os filhos daqueles pais que são míopes, principalmente se eles são alfa-míopes, que têm uma exposição exagerada e precoce às telas, isso vai contribuir para que essa criança desenvolva miopia enquanto ainda é criança. E como ela ainda é criança, ela também tem mais tempo para que esse grau de miopia aumente. Então é uma criança que vai ser um míope de um grau mais alto. Tá? Esse é um dos mais falados, assim. Mas é claro que a exposição a telas ela também vai causar outros malefícios, né? Existem estrabismos causados por exposição excessiva à tela. Na época da pandemia foi uma das coisas que a gente mais viu. Crianças que ficavam muito com telas próximas e tinham uma predisposição também, elas acabavam entortando o olhinho. Fora a sensação de olho seco, olho vermelho, aquele cansaço ocular do fim do dia, que são sintomas muito semelhantes que já apresentam nos adultos. Oftalmopediatra explica que o astigmatismo, que é aquela condição quando as imagens são enxergadas de forma distorcida, é a que mais causa dores de cabeça. Já a miopia é a que mais causa dificuldade visual. Problemas oftalmológicos não diagnosticados podem influenciar em vários setores da vida da criança, inclusive na condição de aprendizado. E 80% do desenvolvimento da criança, 80% do desenvolvimento dessa criança, ele vai depender da visão, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, se eu tenho uma criança que tem alguma dificuldade visual, qualquer uma que seja, pode ser uma dificuldade visual em um olho só ou nos 2, essa criança vai ter um atraso de desenvolvimento. Do que? Motor, geralmente são crianças que demoram mais para andar. Fala, a criança aprende a falar observando a mímica facial do pai e da mãe. Você pode reparar que quando nós estamos diante de um bebê pequeno, nós chegamos bem pertinho dele e falamos assim, mamãe, e ele começa a ver como que se faz isso e depois ele começa a repetir. Então, motor, fala, sensitivo também, noção espacial, tudo isso está embutido na qualidade visual dessa criança. Então, seja qual for o problema visual que essa criança for ter, ela vai ter impactos nesse desenvolvimento. As crianças muito pequenas não conseguem explicar as dificuldades presentes na visão. Isso torna o desafio ainda maior para os pais. Por isso, as consultas regulares são fundamentais, mas algumas dicas podem ajudar a desconfiar se algo não vai bem com a saúde ocular do seu filho. As crianças que já falam muito bem, especialmente aquelas que já vão para a escola, então em crianças de 7 anos para cima, são crianças que são mais fáceis da gente identificar que há algum problema, justamente porque elas falam, né? Se elas não falam, elas vão esboçar alguma coisa. O professor vai trazer para você uma cartinha falando que na escola ela tem alguma dificuldade, ela não vai ter algum interesse em atividades de leitura, ela vai ter algum comportamento que você já sabe que pode ter associação visual ali. Então são um perfil mais fácil da gente identificar. As crianças menores, isso é muito mais difícil de perceber.
Porque, como eu disse, o que ela precisa de visão é numa condição de metros de distância mais restrita. Ela não precisa enxergar do outro lado da rua, ela precisa enxergar ao redor dela. Então, muito dificilmente, só a observação dessa criança vai demonstrar que ela tem algum problema visual. E aí, como que eu faço, então? Prevenção. Prevenção a gente precisa fazer. O que é prevenção? Consultas de rotina. Os exames disponíveis oportunizam que os especialistas possam verificar não só a quantidade, como também a qualidade da visão das crianças desde os primeiros meses de vida. Na verdade, existem técnicas extremamente eficientes da gente descobrir o quanto de visão esse bebê tem, ainda que ele tenha só 6 meses de vida. Então, quanto mais cedo diagnosticado qualquer tipo de alteração ocular, mais fácil é a reversão e o tratamento disso, para que na vida adulta essa criança tenha uma qualidade visual que ela precisa, né, para o desenvolvimento mesmo dela, para ter uma vida ativa ali quando for adulto, de excelência. Neste mês é realizada a campanha Setembro Azul, que visa dar maior visibilidade à comunidade surda aqui no Brasil. Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, aponta que 2,6 milhões de pessoas no Brasil possuem dificuldades para ouvir. A inclusão ainda é um desafio bastante presente e reforça a necessidade do Setembro Azul, iniciativa pensada para incentivar medidas de conscientização sobre os problemas enfrentados pela comunidade surda no país. O foco do Setembro Azul, que a gente fala sobre deficiência auditiva, todas as pessoas, ela tem os seus direitos, né? O direito à educação, o direito à moradia, o direito à assistência social, sobretudo também. Elas têm o direito, ela tem o direito ao passe livre, essas pessoas têm direito também à entrada em shopping, gratuito, em eventos socioculturais, todas de forma gratuita, justamente pela deficiência, né? Que existe a Lei Brasileira de Inclusão, que essas pessoas com deficiência auditiva, elas estão englobadas dentro desses direitos também. A cor azul foi escolhida em homenagem às vítimas do programa nazista de eugenia, que assassinava pessoas com deficiência. Faixas azuis eram usadas para identificar os surdos, transformando a cor em um símbolo de superação. A escolha do mês de setembro se dá pelos diversos marcos para a população surda terem ocorrido justamente nesse período. Em 1880, no Congresso de Milão, foi proibido o uso da língua de sinais na educação dos surdos e imposto o oralismo. No dia 23, comemora-se o Dia Internacional da Língua de Sinais. Dia 26 é o Dia Nacional do Surdo, e foi nessa data que a primeira escola para surdos foi criada no Brasil, no Rio de Janeiro. E o dia 30 é comemorado o Dia Internacional do Surdo e do Tradutor e Intérprete. Além disso, aqui no nosso país, o 1º de setembro ficou marcado como o dia de promulgação da Lei nº 12.319, que regulamentou a profissão do intérprete de Libras. Quando nós falamos de Setembro Azul, nós falamos de pessoa com deficiência, sobretudo pessoas com perda auditiva, a gente entende de Libras, que é a primeira língua da pessoa surda, né? Então, a Libras, ela é difundida através de sinais, e hoje, dentro do município de Cuiabá, nós temos o CACIES, que é o centro de referência de estudos, né, que é onde é ofertado os cursos de Libras para toda a comunidade em geral, tá? Comunidade em geral que eu digo é todas as pessoas que têm interesse em aprender a língua para se comunicar, seja ela profissional da educação, da saúde, né? Eu sou formado, inclusive, em Libras pelo CACIES, eu tenho um atesto, né, eu sou proficiente na língua, e hoje nós temos vários locais, como o Senai, né, que oferta cursos gratuitos de Libras, também o CACIES, que é o Centro de Formação da Educação Especial. E existem outros também, como o SENAC, né, a Prefeitura mesmo de Cuiabá está fechando uma parceria aí com as outras secretarias para que essas pessoas possam ter acesso ao curso de Libras, para que elas possam se comunicar com as pessoas surdas, pessoas deficiente auditiva. Visibilidade, conscientização, luta por direitos, valorização da cultura surda e promoção da acessibilidade são fatores que devem estar presentes não só no mês de setembro, mas de maneira permanente no diálogo social. Já dizia o educador e filósofo Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo,
que elas possam aprender um pouco sobre inclusão, que essas pessoas elas possam estudar um pouco sobre o que é a pessoa com deficiência, porque às vezes a gente se depara com uma pessoa do lado, às vezes a gente não conhece direito, a gente não sabe como tratar essa outra pessoa, né? E aí que a gente entra para poder orientar, dar dicas de como essas pessoas possam incluir cada vez mais, que nossa sociedade ela seja mais inclusiva, porque falta empatia dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, que seja na sociedade, na comunidade em que ela vive, mas que essa realidade possa ser mudada, que todas as pessoas com deficiência possam ser recebidas de forma empática, que todas as pessoas possam entender a individualidade de cada um. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E queria te lembrar também que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, dando a sua sugestão. O que você gostaria de assistir aqui nas reportagens ou até mesmo nas nossas entrevistas? Faça sua sugestão, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!